Olha aqui, a Luciana colocou um negócio aqui, ó. Luciana Vicente, Putin quer frear o globalismo para implantar o comunismo. Não é implantar mais o comunismo, é implantar o poder russo. Essa é a questão. Exatamente. Porque é o que eu estava dizendo, desde Pedro Grande, Ivão o Terrível, etc., principalmente no século XIX, começa a surgir os grandes russófilos, né? Talvez os maiores sejam o Vladimir Soloviev e o Dostoiévski, né? Que tinham essa ideia de que a Rússia um dia iria unificar-se com a Igreja Católica e que a Rússia seria a terceira Roma e que ela então seria o farol político-religioso, por assim dizer, do mundo como Roma foi outrora. E essa ideia alimenta a cabeça do seu Putin através do seu Dugin nas teorias. O Putin acha que ele é o cara que vai ter que fazer isso. Exatamente. Aliás, como os próprios líderes comunistas, o Lenin e o Stalin, Sim. Não é porque eles eram comunistas convictos, é porque eles viram assim, bom, comunismo pode ser o veículo que nós vamos usar para realizar isto. Cara, eles assim, você tem que entender que, primeira coisa, ser russo e ser ortodoxo é a mesma coisa. É que no Brasil a gente não tem essa noção. É tipo nascer no Bexiga e ser palmeirense. Exatamente. A gente não tem essa noção no Brasil porque nós não temos uma... no passado tinha-se um pouco mais, né? Mas nós não temos mais essa coisa de ser de uma nação é ser de tal religião, né? Como, por exemplo, hoje, você nasce na Arábia Saudita, você é muçulmano. Mas na Rússia isso é muito forte, ou seja, ser russo é ser ortodoxo. E ser ortodoxo sem ser russo é meio estranho, porque até o próprio nome, a Igreja Ortodoxa Russa, é uma igreja nacional, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que o Ocidente começa a cair em franca decadência, e de fato está em franca decadência, a Rússia se vê, principalmente depois da mensagem de Fátima, né, como a sucessora. Por quê? Nossa Senhora em Fátima, em 1917, disse, olha, a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo, não é o comunismo, os seus erros, pode ser qualquer coisa. E o comunismo também, mas pode ser outras coisas piores. E ela vai fazer isso, mas se vocês não quiserem que ela faça isso, se vocês quiserem impedir, né, como toda profecia ela é condicionante, consagrem a Rússia com o Papa e os bispos de todo mundo ao meu imaculado coração. Ponto. Isso nunca foi feito, foi o Papa João Paulo II que fez, mas não fez. Não fez como pediu. Ele fez a consagração do mundo, não fez a consagração da Rússia. Ou seja, não seguiu o que Nossa Senhora fez. Então, a consagração russa não aconteceu. Porém, os russos pegaram essa consagração dúbia, vamos usar uma palavra muito bonita aqui, duvidosa, né, que o João Paulo II fez, que como consagração está ótimo, mas não era aquilo que Fátima pediu. Nossa Senhora em Fátima pediu. E eles usam isso como desculpa. Veja bem, agora nós somos consagrados, agora nós somos o farol espiritual. Por quê? Porque isso é importante para a identidade russa. Porque ser russo é ser ortodoxo, ou seja, a questão religiosa e a questão nacional, de identidade nacional, é uma só. Faz 1000 anos, gente, que é assim. 1000 anos. Fucking 1000 years. O dobro da idade do Brasil que eles romperam. Então, essa questão espiritual na Rússia é muito séria. Por isso que o Putin faz lá a catedral do exército. A catedral do Stalin. Do Stalin, e etc. Porque eles sabem a importância disso. A importância da religião para o povo e a importância dessa exaltação da potência religiosa atrelada ao Estado. Né? Então não é brincadeira isso, gente. E ele vai fazer de tudo para ser o farol espiritual. De tudo. E o farol moral. E muitos conservadores, mas muitos por brincadeira. Eu, às vezes, por brincadeira também digo, assim, às vezes eu posto as coisas do Putin e digo, tô quase me apaixonando. Claro. Só que não, porque é bonito o que ele fala. Só que os seus frutos e as suas ações dizem o contrário. Né? Então, não dá para a gente achar que ser conservador é apenas manter tradições ou acreditar em discurso conservador, mas nós temos que ver as ações trasladadas em ações que promovem justamente vamos dizer assim, a pauta conservadora. Exato. E pior, mais uma coisa, Brás, só para iniciar. Muitos conservadores tratam do conservadorismo como um análogo, ou outro lado da moeda do comunismo, como se ambos fossem ideologias.
se eles tivessem modelos de sociedade. Esse é outro erro. Ou seja, provam que nunca leram, não entenderam porra nenhuma do que é conservadorismo. Porque se você lê Burke, Kirk, Thomas Sowell, ou o que quer que seja, o Scruton, o Olavo, até etc. aquele livrinho lá do Michael Oakeshott, que é quase um panfletinho, sabe? Ou Imaginação Moral do Michael Oakeshott também. Aliás, esqueci o nome daquela alemã lá que fala do Oakeshott também. Ou se você lê me esqueci o nome dele aqui. Enfim, se você ler os grandes conservadores, você vai ver que eles não têm uma visão de sociedade. O conservadorismo não é uma ideologia, o conservadorismo é uma disposição de espírito perante a realidade. Perfeito. É só isso. Agora não, vocês querem, o cara quer comparar o socialismo e o conservadorismo como se fossem duas coisas comparáveis. Não é. O conservadorismo é uma atitude perante a realidade. O comunismo é uma visão de mundo que não existe, que você quer implantar força na goela das pessoas. E realiza aquilo que o Orwell falou, né? Um pouquinho antes de morrer, se você quiser imaginar a sociedade do futuro, imagine uma bota na cabeça do ser humano permanentemente. Toda vez que alguém vier para vocês com uma proposta de sociedade, com uma ideia de sociedade, um modelo de sociedade, isto não é conservadorismo. Isso não é conservadorismo. Não é? Conservadorismo basicamente é o seguinte, como bem definiu o nosso querido amigo Silvio Grimaldo, não é? Ele falou assim, ser conservador é você não fazer nada que para ser feito precisa morrer um tanto de gente, e se der merda e você tiver que desfazer, vai morrer outro tanto de gente. Pronto, exatamente. Entendeu? Exatamente. Agora, você não precisa acreditar em mim e no Bernardo. Se você quer entender o que é o eurasianismo, o que é essa ideia da Rússia como protagonista mundial... Aqui, ó. Aí, ó. Essa é a segunda edição, hein? Isso, leia as palavras do próprio Alexander Dugin, que debateu com o professor Olavo. O debate está aqui. Né? Aí você discorda tanto do Olavo e discorda do próprio Alexander Dugin. Sim. Que está discordando de você. Quem está falando que a Rússia é conservadora está discordando do mentor intelectual do próprio Vladimir Putin, que é o Alexander Dugin, que nunca se colocou como conservador, ao contrário. Sim. Tem nojo de conservadorismo o Alexander Dugin.